Com os muitos casos de jogadores infectados pelo novo coronavírus, ou seja, jogadores que acusaram positivo nos testes para a Covid-19, o Flamengo, em duas oportunidades, solicitou ao STJD, ao Tribunal da CBF, que o jogo do último domingo contra o Palmeiras, que acabou sendo disputado no Allianz Parque, terminando com empate 1-1, fosse adiado. O Flamengo fez uma solicitação e, posteriormente, o clube carioca acionou novamente o tribunal, recebendo uma nova negativa no sábado, quando o Flamengo fez um pedido de reconsideração, né, com relação ao adiamento do confronto contra o Palmeiras. Né? E o jogo acabou acontecendo, como todo mundo sabe. Evidentemente, não estamos aqui a defender a postura dos dirigentes do Flamengo. Deixei claro a minha posição aqui no canal, na ESPN, no UOL, enfim, nos espaços Gazeta do Povo, Estadão, nos espaços de manifesto, né? Que o Flamengo deveria, sim, jogar a partida se a CBF confirmasse a realização do duelo com o Palmeiras, com o time que fosse possível. Claro, desde que a entidade que organiza a competição bancasse a realização do jogo, em que pese muitas alegações de insegurança com a possibilidade de transmissão do vírus entre os atletas e demais envolvidos na partida, caso ela acontecesse. Enfim, mas confirmado o jogo, minha opinião sempre foi essa: o Flamengo não deveria recorrer, porque nitidamente quando o Flamengo recorre à justiça desportiva para adiar o jogo, ele dá um sinal de que não confia ou não confiava nos jogadores que poderia levar a campo. E esses jogadores acabaram correspondendo em muitas expectativas, mesmo sendo muitos deles, metade do time, jogadores jovens que jamais estariam em campo num jogo dessa importância, um jogo de profissionais, não fosse a situação inusitada, incomum, excepcional que ocorreu. Bem, isso gerou uma reação do presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara, que pediu, inclusive, o banimento, sugeriu o banimento, né, e o rebaixamento automático do Flamengo para a Série B. Né, em entrevista à Rádio Itatiaia, como você vê aí, o Portal UOL reproduzindo essa informação, né, e ele disse, né, o Atlético Mineiro está acompanhado de muitos outros clubes e da própria CBF, no sentido de que a medida judicial forjada pelo Flamengo, através desse sindicato, que é o Sindiclubes, né, presidido por um funcionário deles, Flamengo, para adiar o jogo contra o Palmeiras, não tem o menor fundamento. O Flamengo tem que responder na área esportiva. A aplicação da pena ainda não estudei a fundo. É o banimento do campeonato e rebaixamento automático para a Série B. Aqui a publicação, texto do Lancinete, publicado no UOL, no dia 28, às 8h32 da manhã, dia 28, portanto, na segunda-feira, dia seguinte ao jogo entre Palmeiras e Flamengo. Bem, muita gente afirmando que o Flamengo estaria por trás dessa manobra pelo fato de o presidente do sindicato que entrou com essa ação ser funcionário do clube. Por mais, as pessoas têm todo o direito de desconfiar disso, obviamente, mas para você afirmar, você tem que ter provas de que o clube está por trás. O próprio sindicato dos atletas de São Paulo, anteriormente, já havia manifestado seu descontentamento com a realização do jogo e prometia ir à justiça para que o jogo não acontecesse, o que gerou até uma reação dos jogadores do Palmeiras, né, contrários ao sindicato e afirmando que sentiam condições para participar do jogo, que jogariam. Portanto, não concordo com a atitude do Flamengo, mas também não serei leviano aqui de afirmar que o Flamengo está por trás, porque não tenho nenhuma prova nesse sentido. Se alguém tiver a prova de que o Flamengo manipulou o sindicato, que prove isso, que leve isso adiante, obviamente, é assim que as coisas devem ser feitas. Uma coisa é você desconfiar de algo, a outra é você afirmar que aquilo acontece ou aquilo existe. Até que prove o contrário, né? Essa é a situação, é o que me parece. E aí, temos já na terça-feira, né, dia 29, hoje, essa outra matéria aqui no UOL: cúpula do Atlético Mineiro promete quitar débito com o time até o fim de setembro. E você vê aí, matéria do Thiago Fernandes: jogadores do Atlético escutaram uma promessa da diretoria há cerca de 15 dias, em uma reunião que contou com a presença do presidente Sérgio Sete Câmara, de investidores e de membros do departamento de futebol, incluindo a comissão técnica de Jorge Sampaoli, e integrantes do elenco. Ficou acertado que o clube quitaria a dívida com o plantel até o fim de setembro. Setembro termina amanhã, né? Dia 30, como a matéria especifica. E o texto do Thiago Fernandes ainda acrescenta que procurar da cúpula
não se manifesta sobre a situação. Então essa é uma outra situação que temos. Feita em função disso, é do artigo 20 do regulamento de competições da CBF, do Campeonato Brasileiro, que especifica que o clube que por período igual ou superior a 30 dias estiver em atraso com o pagamento da remuneração devida única e exclusivamente durante o campeonato, conforme pactuado em contrato especial de trabalho desportivo, a atleta profissional registrado ficará sujeito à perda de 3 pontos por partida a ser disputada depois de reconhecida a mora e o inadimplemento por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. Agora vem a parte que é mais complicada. Ocorrendo um atraso, caberá ao atleta prejudicado pessoalmente ou representado por advogado constituído com poderes específicos ou ainda por entidade sindical representativa de categoria, formalizar, né, no caso, formalizar a queixa, né? Ou seja, o profissional ele tem que ir contra o clube, ele tem que protestar contra o clube. Muito difícil isso acontecer, o cara vai ser perseguido pela torcida. Até conversei com alguns advogados sobre isso nessa manhã e eles falavam sobre a inviabilidade de aplicação dessa medida pela forma como o regulamento é muito mal conduzido, né? Há quem diga que o sindicato poderia fazer essa manifestação, aí tem uma discussão jurídica, mas enfim. O Atlético então estaria muito próximo de descumprir esse item, porque se virar o mês e não pagar, né? Enfim, em tese seria essa a situação. E aí, lembrando a matéria aqui do dia 15, ou seja, já há 2 semanas aproximadamente, Alexandre Matos, diretor do Atlético, admite atraso salarial de elenco e comissão técnica. E o Alexandre Matos, nessa matéria, também no UOL do Danilo Lavieri, Thiago Fernandes e Thiago Ferri, admite esse atraso de pagamentos, né? E, portanto, não parece ser segredo algum. Eu mesmo fiz com o presidente Sérgio Sete Câmara uma entrevista que publiquei no meu blog no dia 25 de maio, em meio à pandemia, e informando, né, que os salários do Atlético foram reduzidos em 25% no início da quarentena, né, aquela dificuldade para pagar a dívida contraída em 2014 pela aquisição do Michael Suel. Na época o presidente era o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e falando com o presidente Sérgio Sete Câmara, na época, perguntei a situação dos salários dos atletas. Ele falou que na época estava viabilizando o pagamento para os próximos dias, mas que a situação era muito difícil e tudo mais, né? E etc. A matéria, inclusive, o texto, todos esses links eu estou colocando aqui embaixo, está na descrição desse vídeo, né? Você pode ler todos eles aqui sem problema nenhum. Até quando eu perguntei para ele, os salários do técnico Jorge Sampaoli e sua equipe estão em dia? Isso foi em maio, tá? Ele disse, até o final do mês a intenção é colocar todos em dia. E o problema me parece que continua, né? Então, diante disso, né, o que nós temos aí? Uma situação em que clubes de futebol ficam se engalfiando, o Flamengo tentando fazer as coisas da sua maneira, causando descontentamento com os demais. Acho até que os clubes têm certa razão a não gostar da conduta do clube carioca. E, ao mesmo tempo, um outro clube pedindo a exclusão do Flamengo, mas, ao mesmo tempo, ele também não está cumprindo pontualmente aquilo que deveria. Muito complicado, né? Então você vê que a desunião dos clubes é realmente uma característica, cada um pensando no seu, cada um pensando no seu lado e até não olhando para os próprios problemas antes de tomar qualquer tipo de atitude. Se existe algo que o Flamengo hoje tem de positivo já há alguns anos, é justamente a gestão de suas finanças. A parte financeira, administrativa do Flamengo, inegavelmente, é muito bem conduzida pela gestão anterior, por essa gestão, tem sido assim, né? O Flamengo paga salários em dia, cumpre suas obrigações. No entanto, em algumas situações, como por exemplo da MP 984, quando tomou a frente sozinho procurando o presidente da República, acaba assumindo o papel que não é nada simpático aos demais. Isso também não é bom para o Flamengo, isso é muito ruim para o Flamengo, isso é ruim para a imagem do clube, é ruim para o futebol. Ao mesmo tempo, em nada acrescenta esse tipo de afirmação do presidente do Clube Atlético Mineiro. O Flamengo tem que ser rebaixado, tem que ser excluído, especialmente quando o Atlético também enfrenta problemas que poderiam gerar, ou poderão gerar, manifestações parecidas por parte de outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O futebol no país, ainda mais com a pandemia, tem problemas demais para que os dirigentes procurem outros problemas ou atuem como, digamos assim, meros estimuladores da rivalidade, num ambiente para lá de agressivo, onde, sinceramente, eu acho que isso não leva a nada. Que cada um resolva os seus problemas e que pensem um pouquinho mais de forma coletiva. Isso é o que está faltando desde sempre ao futebol do Brasil. Saudações.